OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Meu caro economista, é um prazer estar contigo novamente hoje, aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra de falar com Luiz Eduardo da Costa Carvalho, o novo presidente da ACREF. Ele tomou posse no dia 1º de agosto de 2020, ou seja, umas 2 semanas, quase 3 semanas atrás. Luiz Eduardo, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Bom dia, boa tarde, professor Manolo. É um prazer para mim estar aqui participando dessa conversa na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu que sou um economista da turma professor Otávio Gouveia de Bulhões, de 1969, da UFRJ, me sinto muito orgulhoso de estar aqui nesse momento participando dessa conversa com o senhor. Bom, me chama de você, até porque eu me formei em 70, você poderia ter sido meu veterano. Você poderia ter sido meu veterano. Mas é um prazer estar contigo, Luiz Eduardo. E estamos num momento extremamente, eu diria, ímpar, né? É algo que não ocorre na economia brasileira, nunca ocorreu na economia brasileira. Termos uma pandemia desta magnitude, né? Que até este momento do tempo não terminou, com os efeitos devastadores desta pandemia sobre o nível de atividade e emprego. Isso é um desafio, né? Porque os outros colegas que te antecederam pegaram um mar meio tranquilo, né? Aí na ACREF. Como é que você está vendo? A ACREF é uma associação nacional, né? De instituições de crédito. Como é que você está se sentindo nesse momento? É um grande desafio, não é verdade, Luiz Eduardo? E você tem pela frente, né? Com certeza é um belo desafio. Presidir uma entidade com mais de 60 anos de existência e de âmbito nacional, certamente é sempre uma grande responsabilidade. Iniciar o mandato em plena pandemia do Covid-19 é um desafio adicional. E eu comentava um pouco antes da decretação da pandemia que, pelo tempo de mercado financeiro, são mais de 50 anos que eu tenho de vivência no mercado, eu dizia que já tinha visto de rigorosamente tudo. Já tinha ultrapassado todos os planos econômicos heterodoxos. O mais peculiar foi o plano Collor, né, com congelamento de 80% da poupança de toda a população. Então eu imaginava que já tinha vivido todas as coisas, as mais diversas, no mercado financeiro. Quando um belo dia eu sou apresentado ao coronavírus, né, e que traz uma nova realidade, uma situação inédita no Brasil e no mundo, né? Então é um desafio realmente especial, mas eu acho que estou preparado para conduzir a ACREF nessa fase e espero trazer contribuições para a entidade e para todos os seus associados. Com certeza. Eu tenho essa certeza que você fará uma profícua gestão. Mas, Luiz Eduardo, você falou que está no mercado há 50 anos, que é economista formado em 1969. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional nesses 50 anos de carreira no mercado financeiro, para que as pessoas, os colegas economistas, fiquem sabendo que você é um economista. Eu de fato, eu não sabia, estou sabendo agora, fico muito feliz com isso, para que os colegas saibam, olha, nós temos um colega economista ali na presidência da ACREF. Olha que orgulho para todos nós, para a nossa categoria.
Na realidade, eu iniciei a minha atividade profissional no Banco Mercantil de São Paulo, Dr. Gastão Vidigal, e lá fiquei durante 10 anos, fiz minha carreira e deixei o grupo como diretor executivo do Banco Finasa de investimento, e aí me tornei sócio de uma sociedade corretora de valores na Bolsa do Rio de Janeiro, da onde eu sou oriundo, e lá permaneci por cerca de 1 ano e surgiu uma oportunidade, negociamos a corretora em condições muito favoráveis, e aí eu recebi um convite e me tornei diretor do Banco Boa Vista. E lá permaneci por alguns anos, quando decidi sair para fundar a Leca DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na realidade, a Leca completou esse ano de 2020 45 anos de vida, e hoje nós somos uma distribuidora de valores, uma financeira, e temos também um FDIC, um fundo multicedente, multissacados de direitos creditórios. É um dos mais antigos do mercado. Desde 2005 nós temos esse fundo funcionando, e eu hoje tenho também a honra de presidir a Associação Nacional dos FDICs, a ANFIDIC, que também é uma entidade que congrega um segmento importante hoje no mercado financeiro. Excelente. Luiz Eduardo, o governo brasileiro, a meu ver, agiu prontamente através do Ministério da Economia, também agiu prontamente através do Banco Central e adotou um conjunto de medidas muito importantes para mitigar os efeitos da pandemia, desse Covid-19, principalmente na área bancária. Diferentemente de 2008, quando os bancos, naquela ocasião, sofreram no mundo inteiro os efeitos da crise das hipotecas dos Estados Unidos da América, neste momento do tempo, sabemos que a solução passa pelos bancos, a solução passa pelas financeiras, enfim. Como é que você está vendo essas medidas? E também faz um gancho de como as instituições financeiras atuaram no sentido do crédito, concomitantemente com essas medidas do governo, tanto do Ministério da Economia quanto do Banco Central do Brasil. Professor, eu tenho hoje com muita clareza que a atuação do governo brasileiro nessa pandemia no mercado financeiro foi extraordinária. O ministro Paulo Guedes e o presidente Roberto Campos Neto tiveram uma atuação exemplar, medidas corajosas, medidas que foram tomadas prontamente em defesa dos interesses da economia brasileira como um todo. O ponto mais relevante, eu diria, foi exatamente a preocupação que o governo teve com a liquidez do mercado. E foram várias as medidas adotadas pelo Banco Central para poder injetar recursos no sistema financeiro nacional, fazendo com que a economia conseguisse manter o seu ritmo de atividade, obviamente sofrendo todo o impacto da redução da atividade decorrente da quarentena que nós nos vimos forçados a implantar. Medidas como a criação da letra financeira garantida, um novo DPGE, que é o depósito garantido com garantia do FGC, também outra
liberação de compulsório dos bancos de grande porte para aquisição direcionada de DPGE, de instituições de médio e pequeno porte, enfim, um conjunto de medidas tomadas sempre com uma interlocução com o mercado. Nós na CREF tínhamos conversas quase que diárias com a diretoria do Banco Central, propondo medidas, propondo ajustes às medidas que haviam sido inicialmente adotadas, sempre muito bem acolhidos, um diálogo muito franco e muito positivo, e que permitiu que, de fato, o dinheiro começasse a circular na economia. Houve no início algumas reclamações que o dinheiro não estava chegando na ponta, que as empresas, principalmente as pequenas e médias, estavam com dificuldade de acesso, mas isso aos poucos foi sendo superado e o resultado acho que foi plenamente atingido em benefício da economia brasileira. No que diz respeito a atrasos nos pagamentos de parcelas das amortizações e empréstimos, como é que você está vendo essa questão? Tem havido maiores problemas ou também isso está se ajustando agora com a retomada? Isso foi uma medida que o Banco Central também adotou logo de início, propondo ao mercado como um todo que se ajustasse com as empresas e com as pessoas, acatando prorrogações de vencimentos para que todos pudessem se reorganizar diante da interrupção das atividades do varejo, das indústrias, enfim, da atividade econômica em geral. O mercado financeiro acolheu essa recomendação do Banco Central, as prorrogações foram feitas, tanto de contratos de financiamento, de empréstimos, como também dos recebíveis que estavam circulando, e o que havia assustado, vamos dizer, a todos de início, imaginando que haveria um nível de inadimplência gigantesco, que haveria uma quebradeira generalizada, foi muito pelo contrário. O mercado foi se ajustando e começou a fluir normalmente os recursos, os pagamentos foram retomados, e hoje temos um quadro bastante tranquilo em termos de inadimplência. Do ponto de vista do crédito, eu andei conversando com vários colegas da área financeira, e eles me diziam que o pior momento foi, de fato, o mês de abril, mas que logo após já junho, e principalmente agosto, o crédito está fluindo muito positivamente por todos os cantos da economia. Como é que você está vendo essa fluidez do crédito agora para a retomada? Em alguns casos, por exemplo, financiamento de veículos, estamos já com níveis extremamente elevados, muito próximos dos que tínhamos em igual período do ano passado. Isso nos dá uma certa, eu diria, perspectiva de retomada mais rápida, digamos assim, do nível de atividade e depois mais lenta, é claro, do emprego. Como você está vendo o crédito nesse momento do tempo, Luiz Eduardo? Olha, como falamos há pouco, né, poderíamos citar 2 exemplos de medidas adotadas pelo governo, como o Programa de Crédito para Pequena e Média Empresa, o PRONAMP, que é administrado pela Caixa Econômica Federal com garantia do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, e o PEAC, que é um programa emergencial de crédito organizado através do BNDES com garantia do FGI, Fundo Garantidor de Investimentos.
Foram duas iniciativas extremamente importantes e o volume de recursos que chega hoje às empresas pequenas e médias pelo Pronamp e as médias e grandes através do PEAC e FGI são bastante animadores. E com isso, a retomada da atividade começa num ritmo muito maior e mais rápido do que se imaginava. Poxa, uma excelente notícia. Luiz Eduardo, vamos solicitar um segundinho para o nosso colega economista e já retornamos. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Caro economista, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E temos aqui na Ordem a honra de conversar com nosso querido economista, Luiz Eduardo da Costa Carvalho, que assumiu agora no começo de agosto de 2020 a presidência da ACREF. Já conversamos que este momento de pandemia é um momento extremamente importante, extremamente criativo, não só do ponto de vista das ações do governo, através do Ministério da Economia e Banco Central, mas principalmente pelas ações que estão sendo levadas a cabo por todo o sistema financeiro nacional e principalmente pelas associações que você, Luiz Eduardo, representa. Então, Luiz Eduardo, uma série de medidas estão sendo tomadas, a meu ver, todas elas no sentido de diminuir o custo do crédito, né? Uma coisa que eu sempre coloco é que o custo do crédito está muito relacionado com uma ideia que seria a ideia de um condomínio. A pessoa mora num prédio, pode pagar aluguel, pode ser proprietário daquele apartamento, mas ele tem que pagar um valor mensal a título de condomínio. Se todos pagam, o valor, digamos, permanece como está. Mas na medida que um ou outro, ou mais alguns, deixam de pagar e ficam alguns meses sem fazerem os pagamentos, o custo da manutenção do prédio passa a ser de alguns poucos. E aí fica mais caro o boleto mensal. A questão do custo dos empréstimos, à luz do cadastro positivo, você acha que este custo vai diminuir de maneira geral para todos os que tomam os empréstimos? Eu acho que o seu exemplo foi muito feliz, porque no crédito hoje se dá exatamente o mesmo problema num condomínio em que alguns dos moradores deixam de pagar suas cotas condominiais. O Brasil, durante muitos anos, operou em cima do cadastro negativo.
Então, os tomadores de crédito negativados nos birôs de crédito, no SPC, na Serasa e nos demais, que davam a tônica do custo do dinheiro. Tudo era calculado em cima do índice de inadimplência e, portanto, pesando apenas o efeito do mal pagador. O bom pagador, como ele não era avaliado, ele acabava sendo penalizado com o custo do dinheiro que era definido pelos maus pagadores. Até agora, a introdução da legislação que criou o cadastro positivo, em que vai permitir que o mercado trabalhe com uma visão dos bons pagadores. Então, nós vamos poder fazer a separação entre dois grupos, aqueles que são inadimplentes contumazes, daqueles que são bons pagadores habituais. E aí vamos poder tratá-los de formas diferenciadas. Aqueles que pagam mal vão continuar tendo um custo de crédito mais alto, mas os que pagam corretamente vão ser beneficiados certamente por um custo de crédito menor. Então, a introdução do conceito do cadastro positivo no mercado certamente vai beneficiar o bom pagador. Isso é excelente, porque no caso é exatamente a ideia do boleto do condomínio. Se todos pagam menos. Mas não é justo que aqueles que não pagam, o resultado caia sobre os bons pagadores. E o cadastro positivo vai olhar esse lado do bom pagador. Isso é muito interessante. Luiz Eduardo, há um ponto que eu tenho extrema curiosidade, porque saiu recentemente, está saindo a informação de um novo modelo de operação de transferências bancárias. A maioria das pessoas estão acostumadas a falar em DOC, em TED, e todo mundo está familiarizado com essas palavras, porque são muito antigas, né? E agora o Banco Central está colocando um novo modelo de meios de pagamento, e posteriormente está abrindo o chamado Open Banking, e esse PIX é uma inovação, né? No fundo, me dá uma luz aí, porque eu também não estou muito familiarizado com o que o Banco Central pretende fazer. Mas me parece que seria algo, uma inovação fantástica no tocante às transferências que as pessoas vão poder fazer entre si, pessoas físicas com pessoas físicas, físicas com jurídicas, jurídicas com jurídicas, e assim por diante. Dá uma luz aí para a gente, para os nossos colegas economistas, o que vem a ser esta inovação que o Banco Central diz que vai colocar em prática. Se não me falha a memória, daqui a uns 2 meses, 3 meses, né? Parece que é novembro deste ano ainda, né? Na realidade, o que nós temos visto na atuação do Banco Central, desde a gestão passada, com a agenda BC+, e na gestão atual, a agenda BC#, uma preocupação muito grande em aumento de competitividade no mercado financeiro. E o objetivo do Banco Central em aumentar a competitividade é transferir benefícios para a sociedade, para aqueles que são frequentes usuários, e todos nós, de uma forma ou de outra, dependemos do mercado financeiro, podemos ter condições mais favoráveis e custos menores. Então, essa preocupação do Banco Central de aumento da competitividade no mercado financeiro, eu diria que é a tônica que o Banco Central vem desenvolvendo. Dentro desse projeto de aumento de competitividade, o Banco Central vem com 2 grandes projetos: o projeto do Open Banking e o projeto do PIX, pagamentos instantâneos. O programa do Open Banking,
dá ao usuário do mercado a possibilidade dele, vamos dizer, dispor das informações do relacionamento que ele tenha com uma instituição financeira e poder utilizar essas informações para tentar obter condições mais favoráveis em outras instituições financeiras. Então, todos os dados, todas as relações comerciais que ele mantém com o banco A, ele poder amanhã dividir essas informações com o banco B, o banco C, o banco D e tentar obter em qual dessas outras instituições ele poderia obter condições mais benéficas e favoráveis do que aquelas que ele tem hoje no banco A, da qual ele é cliente. Então, o conceito de Open Banking é que o cliente do banco, ele é o proprietário dos seus dados e das suas informações. E ele, então, poder compartilhar essas informações com outras instituições, tentando, com isso, buscar condições mais favoráveis do que a que ele tem hoje com o banco do qual ele é parceiro. Então, isso vai criar um aumento da competição no sistema bancário e, evidentemente, o resultado prático do aumento da competição é a melhoria das condições de juros, de tarifas e de custos de uma maneira geral. Então, eu acredito que é extremamente saudável a intenção de tornar, vamos dizer, o mercado financeiro mais aberto, mais transparente. Do lado, vamos dizer, do pagamentos instantâneos, do PIX, é um sistema, como o próprio nome diz, que transforma todos os pagamentos em pagamentos instantâneos. Pessoas físicas e jurídicas vão poder se relacionar através desse sistema com transferências imediatas, em questões de segundos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, os pagamentos vão poder ser efetivados a um custo baixíssimo, porque o Banco Central é quem está estruturando o sistema e é ele que vai definir o quanto cada transação vai custar para o usuário, e isso vai certamente revolucionar o mercado de pagamentos brasileiro. O Brasil, que já estava à frente de muitos países com a implantação do SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiros, foi quando se introduziu a figura do DOC, do TED, se comparado o SPB brasileiro com o modelo que hoje existe nos Estados Unidos, nós estamos anos à frente dos Estados Unidos. Talvez uma das poucas áreas em que o Brasil tem um sistema melhor, mais eficiente do que o existente no mercado americano. E com o PIX nós vamos dar um passo à frente. Nós vamos ainda evoluir no processo de transferências e pagamentos para um modelo de pagamento instantâneo. Então, é realmente uma revolução. O Banco Central trabalha com a meta de ter o PIX funcionando em novembro, como você mencionou há pouco, e é um desafio que todos nós no mercado estamos vivendo de conseguir até lá estar com nossas instituições preparadas para oferecer esse tipo de serviço. Bom, são duas questões extremamente importantes. E você frisou um ponto que eu creio que devemos dar mais ênfase ainda, porque muitas pessoas podem imaginar, você frisou bem, olha, você tem um cadastro e esse cadastro pode ser compartilhado com outros bancos a teu critério. Mas dando uma ênfase maior, eu vou dizer, você, qualquer pessoa, é dona do seu cadastro e somente com a minha autorização é que este cadastro vai ser compartilhado. Isto é assim que funciona, não é verdade, Luiz Eduardo? Dentro do conceito de Open Banking é assim que vai funcionar.
porque muitas pessoas dizem, imagina se o meu cadastro vai ser compartilhado. Então eu vou receber agora dezenas de informações de bancos atrás de mim, por WhatsApp, por e-mail. Não, não é assim que funciona. Não. Vai funcionar de acordo com a pessoa, o critério da pessoa, que vai compartilhar esse cadastro na tentativa de obter melhores resultados do ponto de vista de empréstimo, do custo do empréstimo, da taxa de juros e assim por diante. Excelente. Com relação a esse sistema de pagamentos instantâneos, concordo contigo. Não só estamos na frente dos Estados Unidos da América, mas de todos os países europeus. O sistema bancário brasileiro, o sistema financeiro brasileiro está anos-luz na frente desses outros sistemas que há em outros países que são considerados países desenvolvidos. Luiz Eduardo, há uma questão também que nos preocupa, que é a questão da educação financeira, que a grande maioria das pessoas no Brasil, milhões de pessoas, elas recebem um cartão de plástico ali do banco e não sabem muito bem o que fazer com aquele cartão e às vezes fazem coisas, digamos, erradas, se endividam por falta de uma melhor educação financeira. Eu sou de opinião, e aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, nós estamos sempre defendendo a ideia de que deve haver uma educação financeira não só para aquele que toma o empréstimo, mas também para a empresa do setor, o banco, a financeira, também ela deve ser educada para pensar da seguinte maneira: a pessoa que está me pedindo empréstimo não tem condições de pagar. Então eu vou dizer para ela, arruma primeiro o teu orçamento e depois eu vou te ajudar no que eu puder no tocante ao empréstimo. Muitas vezes não ocorre isso. A pessoa está já endividada, fortemente endividada, e encontra, do outro lado, uma instituição que vai dar dinheiro para ela, mas não vai ajudá-la a resolver o problema do endividamento. Então, ao meu ver, o endividamento, a educação financeira deve estar nos dois lados, do lado das empresas e do lado dos tomadores de empréstimo. Você concorda com essa ideia, Luiz Eduardo? 100% de concordância, porque, de fato, o crédito é um instrumento importantíssimo na atividade econômica e deve ser utilizado de forma consciente, né? Tanto pelas pessoas físicas quanto pelas pessoas jurídicas. E o que vemos com muita frequência, principalmente do lado das pessoas físicas, é o superendividamento, são as pessoas se comprometendo com pagamentos muito acima da sua própria capacidade, do seu orçamento familiar, e com isso entrando em situações de desespero. Quer dizer, criam um endividamento que depois não tem a menor condição de honrar e de cumprir, e aí todas as consequências desagradáveis. A educação financeira hoje é parte da agenda BC Hashtag do Banco Central. Há uma diretoria no Banco Central hoje com foco na educação financeira. A CREF tem a educação financeira como uma das suas bandeiras, e essa será uma tônica durante a minha gestão, trabalhar em prol do uso do crédito de uma maneira consciente, por parte tanto das instituições financeiras que concedem o crédito, como provendo formas de educação financeira para que os tomadores de crédito saibam utilizar essa ferramenta. Eu costumo dizer que o crédito é como remédio. Na dose certa, cura. Na dose errada, mata. Né? É verdade, é verdade. Bom, Luiz Eduardo, temos ainda alguns minutinhos aí, finais, que eu queria que você os utilizasse para mostrar
a tua visão da importância do crédito e do papel do crédito para a retomada que está chegando já da economia brasileira. Não tenho nenhuma dúvida que a atuação do mercado financeiro nesse período de pandemia e no período pós-pandemia será de grande relevância para a retomada da atividade econômica. A consciência que o mercado teve em, seguindo a recomendação do Banco Central, readequar os prazos de pagamento, permitindo as prorrogações de vencimentos, a concessão de recursos através de todas as linhas que o governo criou para permitir acesso a recursos em condições de prazo, carência e taxas de juros diferenciadas, certamente vai ter um impacto muito positivo na retomada da atividade econômica. E, felizmente, duas boas notícias, eu diria que são: uma, não tivemos nenhum desastre no sentido de índices de inadimplência fora do comum, não tivemos um impacto na economia como se chegou a prever inicialmente. Alguns colegas imaginavam que o PIB ia cair 10%, 11%, e felizmente hoje nossos colegas economistas já reavaliando e falando numa queda de 5%, 5,5%, ou seja, previram um caos, e felizmente a gente não chegou lá e estamos já num processo de retomada da atividade com sinais bastante positivos. Semana passada, uma notícia das vendas da indústria de papelão de embalagem, né, que é um termômetro muito importante, porque quando a indústria de embalagem começa a andar bem, é sinal de que a economia como um todo está começando a voltar à sua atividade normal. Eu estou bastante otimista que nós vamos ainda olhar no espelho retrovisor e lembrar da pandemia como uma fase difícil, mas não tão desastrosa como chegaram a desenhar logo no início. Então, estou animado e achando que realmente o sistema financeiro contribuiu nesse processo favoravelmente, positivamente, e assim vai seguir a sua trajetória. Excelente. Bom, Luiz Eduardo, muito obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Mais ainda, sabedor de que você é um colega economista, desejamos aqui, a Ordem dos Economistas do Brasil, e eu em particular, desejo a você uma profícua gestão na presidência da ACREF. E conte com a Ordem dos Economistas do Brasil para divulgação de projetos, de ideias. Nós também estamos imbuídos do mesmo espírito da educação financeira com o Banco Central. Tivemos durante muitos anos a felicidade de contar com a amizade do Luiz Feltrin, que foi diretor do Banco Central, e ele colocou a ordem dentro desse sistema também de educação financeira. Luiz Eduardo, meu muito obrigado pela excelente entrevista que você nos concedeu. Professor, eu queria, para encerrar, convidá-lo a assistir ao 15º SIAC, que é o Seminário Internacional que a ACREF organiza todos os anos, que esse ano vai acontecer nos dias 17 e 19 de novembro, das 17 às 19 horas, e vamos ter a participação em 2 painéis de pessoas de grande peso, e vou citar alguns nomes só para lhe dar uma ideia do que nós estamos imaginando. Vamos ter a participação, a abertura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
No primeiro dia, os palestrantes serão o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington durante muitos anos. Vamos ter a palestra do professor Afonso Pastore, nosso colega economista, ex-presidente do Banco Central, e do Murilo Aragão, que é um cientista político que tem coluna no Estado de São Paulo e na Veja frequentemente. No segundo dia, estamos convidando o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, para fazer a abertura, e no painel vamos ter 3 palestrantes, a Mônica De Bolle, que também é nossa colega economista, que hoje é professora da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, a Cláudia Costin, que é uma educadora, ex-secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que vai fazer uma palestra sobre a educação nesse momento de pandemia e pós-pandemia. E, por último, a doutora Margarete Dalcomo, que é diretora da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que hoje está em parceria com a Universidade de Oxford, desenvolvendo a vacina para o Covid-19. Então, vamos ter também uma visão de saúde pública nesse painel. Então, o primeiro dia muito focado em economia, o segundo muito nos aspectos humanitários, educação, saúde e, evidentemente, sempre linkando tudo isso com a atividade econômica. Então, gostaria de lhe convidar a participar desse evento e divulgar aos colegas economistas que participem também, dia 17 e 19 de novembro, do 15º SIAC. Opa, muito obrigado, Luiz Eduardo, e tenho certeza que o nosso vice-presidente, conhecido carinhosamente por Pancho, fará essa divulgação aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, para todos os economistas brasileiros. Obrigado, Luiz Eduardo, pelo convite que você está me fazendo, e obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Agradeço o convite e contem sempre com a CREF quando for conveniente. Obrigado, então, Luiz Eduardo. Obrigado. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.